O caminho não é a igreja. O caminho não é o pastor. O caminho não é você desabafar, falar os seus problemas para o conselho da igreja, para pastor. Hoje não dá. Hoje não dá. Se fosse antes, na igreja primitiva, até que a gente podia conversar com o apóstolo Paulo, poderia conversar com Pedro, conversar com Estevão, né? Conversar que eram homens sinceros, homens cheios do Espírito Santo, homens retos diante do Senhor, e que a gente não via a palavra na testa dele de mercenário, mas a gente via sinceridade diante do Senhor. Hoje, a igreja é uma doença. A confiança só em Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou em Mateus 24. E virão falsos cristos, enganarão muito, se possível até os eleitos. Hoje eu prego o Evangelho de Deus, prego o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus. Mas nem a minha igreja eu aponto para a pessoa ir. Eu falo para ela fazer oração em casa, o convertimento verdadeiro diante do Senhor e pedir a direção do Senhor. Você entendeu? Ou se ela quiser uma oração minha, ou se ela quiser entregar a vida a Jesus, ela pode entregar a vida no teu quarto, onde ela estiver, ela pode fazer a oração que Deus vai fazer presente na vida dela. E congregar, ela peça orientação a Deus. Porque hoje é uma doença. É só malandragem, é só a palavra mercenário. Tipo um exemplo que eu vou dar para vocês. Silas Malafaia. Eu fiz um dueto, vocês sabem, eu vou falar sempre. Ele ensinando os pastores dele a como pegar oferta. 2 métodos deu errado. Botar envelope no banco. O outro método de usar a maquininha, ainda chamou os caras de idiota, que fica os 2 obreiros lá na frente e pediu desculpa. O método dele, ele falou que certo é você pregar a palavra para mexer com a emoção das pessoas, enganar as pessoas, mentir para as pessoas, ele fala. Para mexer no coraçãozinho da pessoa, para a pessoa dar a oferta. Então, hoje, a igreja primitiva de antigamente era uma graça, era uma bênção do Senhor. Hoje são inimigos do próprio Evangelho de Cristo. Essa é a realidade. São mentirosos, enganadores, cheios de sofisma, cheios de pensamentos ruins, falando que é a casa de Deus, distorcendo a palavra, como eu preguei no outro vídeo aí, sobre dizer que ali é a casa de Deus, uma mentira, um engano total, pegando palavras de Davi nos Salmos. Me disseram, vamos à casa do Senhor, me alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor, sendo que eles não falam a verdade, que Davi está falando do templo em Salomão, está falando do povo de Israel separado de Deus, a cidade do povo de Israel, Jerusalém, eles falam como templo, igreja, hoje enganando as pessoas para segurar no sistema religioso. Hoje o batismo mentiroso, que não tem na Bíblia, recebimento de apresentação de crianças que não existe, que não precisa disso. Você pode fazer oração sem precisar de pastor, não precisa de ninguém, de igreja nenhuma. Você entendeu? Também falar sobre outras coisas, de vários versículos isolados, tipo aquele não tiver 2 ou 3 reunidos, aqui estou. Eu vou pregar sobre esse versículo isolado, que eles falam que é Deus que está falando, que é uma mentira, porque o apóstolo, ali a Bíblia está dizendo ali, se você ler o texto e o contexto, está falando de pessoas, uma pessoa que pecou, e ele precisa de um julgamento, e precisa de 3 pessoas ou 2 pessoas para saber qual foi o erro dele, para ele ser julgado, para ele entender, para levar para as pessoas o erro dele. Não é isso de falar onde Deus está, 2, 3 pessoas estiverem reunidas, Deus está. Você entendeu? Isso é mentira, isso é engano, porque o próprio apóstolo Paulo falou em Gálatas 2:20, Cristo vive em mim, Ele vive em nós. Nós não precisamos de estar 2 ou 3 pessoas para Jesus reunir entre a gente. Eu estou aqui sozinho, Deus vive em mim, Ele está aqui dentro de mim, porque a diferença na minha vida é Ele, o preenchimento da minha alma é Ele. Não é templo, enganando as pessoas. Infelizmente essa é a realidade. A igreja hoje é uma doença.